Boa noite, igreja. Que a graça do Senhor esteja em seus corações, suas mentes. Esvaziem-se das preocupações, para que a gente possa desfrutar um pouco da palavra do Senhor nessa noite. O tema dessa noite é Vencendo como Ele Venceu. Nós vamos fazer uma analogia entre duas cenas, entre dois relatos contidos nas Sagradas Escrituras. Um está no Novo Testamento e o outro está no Antigo Testamento. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque é impressionante como a Bíblia consegue conectar um acontecimento lá na origem da formação do ser humano com um relato, com um momento que aconteceu no tempo de Cristo, com Jesus Cristo. E não é à toa, tem uma conexão muito forte. Nós vamos meditar nessa noite em 3 passagens bíblicas. Eu preciso que vocês abram suas Bíblias. Vamos estudar Gênesis 2, do capítulo 15 a 17. Vamos estudar Gênesis 3, do verso 1 ao verso 7. E Mateus 4, do verso 1 ao verso 11. Tá certo? Então, vocês mantenham a Bíblia de vocês no colo de vocês e marquem com papel, ou seja, o que for, essas 3 passagens. Gênesis 2, verso 15 a 17. Gênesis 3, do 1 ao 7. E Mateus 4, do 1 ao 11. Nós vamos fazer um paralelo da cena de Eva e Satanás e da cena de Cristo e Satanás, tá certo? Agora que todo mundo abriu sua Bíblia, vamos só curvar nossa fronte um instante. Pai querido, essa noite, Senhor, nós vamos mais uma vez nos conectarmos com o Senhor, para em comunhão, Senhor, através do Espírito Santo, aprendemos um pouco mais da Tua vontade, da Tua verdade. Trabalha em nós, Senhor, na nossa mente, e nos ajuda, Pai querido, é a Tua palavra. Estamos aqui, nós dizemos, eis-nos aqui, nos usa, Senhor. Amém, Jesus. Eu vou pedir, bota o primeiro slide. Vocês não se preocupem. Deixa eu ver só uma coisa. Vocês não se preocupem. Está pequena a letra para vocês? Não se preocupem. Eu quero que vocês olhem a Bíblia, tá? De vocês. Eu vou só chamar a atenção para vocês por conta das cores, que é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá certo? Em Gênesis 2, do verso 15 ao verso 7, nós temos: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Esse é o relato. Essa foi a conversa do Senhor com Adão. Claro que depois, quando Eva veio, Adão transmitiu para Eva essa mensagem. Porque essa mensagem foi o Senhor falando com Adão. Lá em Gênesis 3, 1, 7, nós já temos um outro personagem que entra. A Bíblia se refere a ele como a serpente, o enganador, né? Então, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Foi isso que Deus disse para Adão? Deus disse lá, toda árvore do jardim você pode comer livremente. Só uma que ele fez a restrição. Mas olha como foi o início da conversa da serpente com Eva, né? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Aqui Lúcifer jogou a mentira dele para ver qual seria a reação de Eva. Aí Eva vai e responde: é verdade que Deus disse, não comam
A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então, ela já desmentiu Lúcifer aí, né? Não, essa não foi o que Deus disse. Deus disse que do fruto da árvore do jardim das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele. Até aí tudo bem. Mas acontece que Eva comete uma falha. Ela acrescenta algo que Deus não disse. Ela diz: nem tocar nele. Deus não disse isso para Adão. Então ela acrescentou. Quando ela faz isso, ela abre as portas para que Satanás avance. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha o que é que ele está dizendo aqui como mensagem. Ele está negando que Deus disse: vocês não morrerão. E ele também está dizendo que se ela comer, ela será como Deus. Ele pega aquilo que passa dentro do próprio coração dele, que é a soberba, a vontade, foi o pecado dele, de querer ser maior do que Deus, e ele projeta na mente de Eva. E Eva cede, ela cai. Aquilo para ela despertou. O pecado de Eva não foi o pegar o fruto em si. O pecado dela foi poder acreditar que, como criatura, ela poderia ser como Deus. Esse foi o grande pecado dela. E depois veio Adão, o pecado dele foi amar mais a mulher do que a Deus. Então, aí a gente já começa a entender que o pecado e o problema está em cima da vontade. A vontade própria. Se a gente pegar os dois relatos das ofertas de Caim e Abel, uma foi aceita pelo Senhor, a outra foi rejeitada. E, portanto, todos os dois trouxeram o melhor que eles tinham. Caim trouxe o melhor da terra que ele tinha, mas mesmo assim foi rejeitado. Foi rejeitado por quê? Porque a oferta de Caim não era a oferta que Deus havia solicitado, mas a que Caim queria trazer para si mesmo, para fazer a própria vontade. Então, prestem bem atenção, que é muito importante vocês entenderem isso, a questão da vontade. Porque, olha, o que distingue a verdadeira e a falsa adoração é exatamente isso, a vontade. A gente pode estar cantando junto aqui os louvores, a gente pode estar fazendo tudo aqui, eu posso estar apresentando a palavra, mas, irmãos, se o que motivar na minha vontade, o que motivar for algo que passe longe do Senhor bom Deus, aí já não é uma adoração verdadeira, é uma adoração falsa. Embora eu possa estar dentro da igreja fazendo isso, como a Caim, trazendo aquela oferta, o melhor que tinha, mas não era a oferta que Deus havia solicitado. Com Eva, o ardil da serpente ele é ressaltado por sua habilidade de falar. Não foi um ataque direto. Note que ele foi cercando ela, foi tentando seduzir Eva através das próprias palavras que ela ia dizendo. Não foi um ataque direto, ele não chegou confrontando. Não aceite Deus, não foi semeando dúvida em relação a Deus diretamente, ele foi seduzindo. Mas uma abordagem mais sutil tendo em vista semear uma coisa, dúvida. Ele queria que Eva passasse a duvidar da bondade, do amor, do caráter de Deus. E semeou. Ele despertou em Eva a cobiça de desejar o lugar de Deus. No próximo slide. Deixa eu ver aqui. Passou? Pronto. Nesse próximo slide, nós temos o relato de Mateus 4, do verso 1 ao verso 11. Vamos ler? Na palavra. 4, verso 1 até o verso 11. Se as minhas palavras estiverem um pouco diferentes de vocês, é porque eu estou usando a nova versão transformadora, tá certo?
Então vamos lá. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. O que aconteceu antes desse episódio aqui, de relevante? O batismo de Jesus. Nesse momento do batismo de Jesus, a Trindade se manifesta. Nós temos o Espírito Santo descendo para estar com Jesus e temos Deus se manifestando, dizendo: esse é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, né? E essa voz foi ouvida. Satanás, ele testemunhou isso. Quando Jesus passa por essa experiência do batismo e da certeza de que o Pai estava com ele e o aceitava, ele vai então sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto. Por que o deserto? Se a gente pegar a primeira história, a de Eva, lá tudo era perfeito, né? Um jardim com muita fartura, a pureza, a alegria, a paz, estava tudo lá. E mesmo assim, com toda essa estrutura, a humanidade caiu. Aí agora a gente vai para a segunda cena. Um local árido, cheio de animais ferozes, com escassez de tudo, porque assim é o deserto. Por que Jesus foi para o deserto? Porque no deserto, ele encontraria as provações que o fariam crescer na experiência espiritual. Amados, o Senhor nos permite na nossa vida passar por provações, por dificuldades. Não é porque Ele tem o prazer de nos ver em sofrimento. Mesmo porque Ele não tenta ninguém e Ele não envia dificuldades para ninguém. Mas Ele aproveita essas circunstâncias difíceis e Ele nos faz crescer. Então, a gente precisa encarar essas situações difíceis como oportunidades para crescimento. O que aconteceu com Jesus antes de ir para o deserto? Ele não cresceu espiritualmente só pelas experiências em si. Ele já foi para a experiência crescido espiritualmente, porque ele recebeu o Espírito Santo antes. Nenhum de nós vai enfrentar uma situação difícil sem que Deus tenha provido o que nós precisamos para vencer. Aí vocês imaginem, se é uma pessoa que tem uma comunhão com o Senhor, como algo no seu dia a dia certo, como algo cotidiano, como algo que faz parte da sua própria vida. Uma pessoa dessa já vai para uma batalha já fortalecida, porque ela vem na comunhão com o Senhor. Então, a primeira dica para a gente vencer é fazer como Jesus. Permitir-se ser usado pelo Espírito Santo. Permitir que o Espírito Santo faça parte da sua vida. E ir para a luta na certeza plena de que é amado pelo Pai. Essa é a primeira dica de vitória. Porque Jesus venceu. Venceu como ser humano. A gente precisa entender que Ele, quando veio,
Ele nasceu com uma natureza humana como qualquer um de nós. Ele não nasceu infectado pelo pecado. Ele não nasceu infectado pelo pecado. Ele nasceu afetado pelo pecado. O que significa isso? É diferente. Afetado pelo pecado é ele cansar, é ele precisar dormir, é ele morrer, é ele ter sede, é ele ter fome, é ele chorar. Entendeu? Isso é ser afetado pelo pecado. Ser infectado pelo pecado é você já trazer na sua natureza a tendência para pecar. E Jesus não nasceu com isso. Ele foi 100% humano, mas ele era 100% divino. E ele continuou sendo 100% divino. Apenas ele não poderia fazer nada em benefício próprio. E não poderia fazer nada sem antes pedir auxílio do Pai. Nada a nível sobrenatural. Cada milagre daquele que ele realizou, se vocês olharem nas Escrituras, tem ele pedindo ao Pai para que o Pai opere. Ele não chega lá, embora ele tivesse poder para fazer, porque ele era Deus. Ele tinha poder para fazer, mas para que o plano da salvação se cumprisse, ele tinha que subjugar. Ele deixou no cantinho guardado aquela sua natureza divina, porque ele só poderia agir como um ser humano. E Satanás estava na espreita. Nenhuma das 3 tentações passou longe dessa verdade. Ele foi tentado, nas 3 provações, foi tentado para exatamente ele usar do sobrenatural algo em benefício próprio e assim ele atrapalhar o plano da salvação. Vocês entendem? Ele não foi tentado como eu e você nesse aspecto. Ele foi tentado como Deus. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ali no deserto, Jesus não foi tentado. A gente diz, mas Jesus foi tentado em tudo porque eu passei. Jesus não sabe o que é uma cólica de uma mulher menstruada. Jesus não sabe o que é isso. Vocês entendem? Então, não é disso que a Bíblia trata. A Bíblia, quando fala que ele entende as nossas necessidades, é porque ele foi ser humano. Ele sabe o que é que a gente passa mesmo como ser humano. Ele conhece, experimentou a natureza humana. Mas quando ele foi tentado como Deus. A gente vai ver. A seguir, o diabo ainda... Não, mas eu quero ao início. Pronto. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome, prestem bem atenção. Ele teve fome. Eva, quando quis pegar a maçã, ela pegou o quê? Ela viu o fruto, viu que era bom para comer e agradável aos olhos. Vocês entendem aí? Não foi por uma necessidade física de fome. Foi por uma necessidade de cobiça. Ela cobiçou aquele fruto. Ela desejou. É importante a gente entender isso daí. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Nós estamos falando com uma pessoa que já estava há 40 dias sem comer, sem se alimentar. Tá certo? Então Jesus aí, realmente, ele estava com fome. Aí Satanás vem com que tipo de tentação para ele? Se ele coloca uma condição aí, se você ele quer induzir Jesus a ter dúvida de quem ele era. Entendeu? A mesma coisa que ele fez com Eva, a intenção dele era fazer com que Eva duvidasse de Deus. Aqui ele está fazendo primeiro Jesus duvidar de quem ele era, para depois duvidar da relação dele com o Pai. Aí diz assim, se você é quem você é, porque ele ouviu a manifestação do Pai, dizendo que ele era o Filho amado. Então, se você é mesmo o filho, que lá no seu batismo ele disse que você era o Filho amado, pega essas pedras, tu está com fome, vai. Pega essas pedras, transforma essas pedras em pães. O que era preciso aí? Um milagre. Você já imaginou pegar uma pedra e fazer a pedra ser um pão? Jesus poderia fazer? Poderia. Ele pegou um punhado de peixinho e de pães e ele alimentou uma multidão de pessoas.
Então ele poderia sim pegar uma pedra e transformar num pão. Mas se ele fizesse isso, quem seria o beneficiado? Ele. Então ele estaria fazendo um milagre para si. Vocês entendem? Lúcifer queria que Jesus caísse onde Eva caiu, em atender a própria vontade. Vocês entendem aí que é importante conhecer a questão da vontade na adoração? Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No segundo, então o diabo levou Jesus à cidade santa. Saiu dali do deserto, tá? Ele pega Jesus e leva Jesus até a cidade santa, Jerusalém. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, novamente, se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Novamente o si, tentando novamente mexer com a cabeça de Jesus, né? E ainda, gente, usando a própria palavra. Olha a estratégia dele. Ele viu que Jesus respondeu com o que está escrito, ele agora pega o que está escrito e joga para Jesus. Olha como ele é ardiloso. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Nesse outro, o diabo então levou Jesus a um monte, ao terceiro. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isto lhe darei se prostrado você me dará. Olha, ele mostrou o mundo, mostrou o poder e a glória que esses mundos tinham. A arrogância, a petulância dele era tão grande que ele diz, se você se prostrar e me adorar. Gente, ele sabia que ele estava na frente do Criador do mundo. Do Filho de Deus, do eterno Senhor. Ele estava de frente daquele que expulsou ele do céu. Como Miguel. É muito prepotente. Se prostrado você me adorar. E outra, querendo argumentar com uma coisa que ele não tinha poder. Nenhum mundo pertencia a ele. Quem era o dono daquilo tudo era Jesus que estava ali na frente dele. Aí Jesus, nessa hora, simplesmente já chega e diz, vai embora, Satanás. Porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus e vieram anjos e o serviram. Agora eu quero fazer um desafio aqui para vocês. Deixa eu avançar aqui, porque eu quero... Uma tentativa diabólica de fazer Jesus duvidar a respeito de quem Ele é, quando Ele coloca o si. Queremos vencer como Jesus? Primeira coisa, devemos crer em Deus, em quem Ele é. Não basear a nossa obediência, a nossa comunhão, a nossa relação com Ele, baseado naquilo que Ele nos dá ou deixa de nos dar, mas em quem Ele é. Sabe, Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. Até quando a coisa não está legal na nossa vida. Se a gente mantiver essa verdade na nossa mente, Deus é bom. Façam essa experiência na vida de vocês. Quando vier a tentação de achar, poxa, o Senhor esqueceu de mim, poxa, que situação difícil eu estou passando. Não se concentrem na situação, pensem no Deus poderoso que vocês servem. E diga, Senhor, eu sei que o Senhor é bom. E o Senhor é bom o tempo todo. Então o Senhor é bom, mesmo agora nessa situação que eu estou passando. Reconhecemos que Ele nos ama e que somos muito preciosos aos seus olhos. Reconheçamos nossa dependência de Jesus, pois Jesus trouxe certezas para a humanidade. João 3,16 diz o quê? Deus nos amou e proveu em Jesus como nossa vitória plena e total.
Não há o que temer se Jesus for de fato o Senhor de nossas vidas. Aí eu quero fazer aqui uma coisa aqui com vocês. Esse slide que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês não vão conseguir ver as letrinhas. O que é que tem aqui? Aqui eu tenho o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas. Esse relato da tentação de Cristo está nesses 3 evangelhos. Tá? Sempre que vocês encontrarem um assunto, vocês, dentro dos 4 evangelhos, vocês procurem saber onde é que ele está sendo citado também. E vocês peguem uma folha e vocês façam uma coluna. Se só tiver 2 evangelhos, faz 2 colunas. Se tiver 3 evangelhos, 3 colunas. Aí, numa coluna, vocês fazem o que é que o livro, sobre aquele assunto, num livro, no evangelho aborda, no outro evangelho aborda. Aí, assim, vocês vão ter uma dimensão do que a Bíblia está falando sobre aquele assunto ali. Então, eu peguei esse relato da tentação de Cristo, de Mateus, de Marcos e de Lucas, e fiz essa coluna aí. Marcos é esse do meio. É bem pouquinho. Ele não diz quase nada. Ele não fala do jejum, ele não fala quase nada. Já Mateus e Lucas, eles são mais profundos. Mateus, onde tem as cores amarelas, são as cores onde o assunto é abordado nos 3 evangelhos. Tá certo? Aqui vocês vão observar, em Mateus, que o lilás está lá embaixo. Lucas está lá em cima. Lucas, ele inverte. E eu vou dizer para vocês, essa inversão não ficou legal. Porque em Mateus, ele aborda a tentação na graduação que ela vai aumentando de profundidade. E Lucas, esse aumento, esse crescimento da tentação, se perde aí. Porque ele bota algo que é mais forte, a tentação, em segundo lugar, e pega o que de segundo lugar e bota no terceiro. E se você quer ver o crescente da tentação, você enxerga melhor em Mateus. Certo? Outra coisa que a gente observa em Mateus é que quando ele diz aqui, mande que essas pedras se transformem em pães, Lucas só aborda até aí. Já quando Jesus diz, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, Lucas encerra aí. Mas Mateus, ele diz algo extraordinário. Ele diz, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vocês entenderam? O outro diz uma coisa, mas Mateus faz uma coisa mais profunda. Outra coisa que eu observei também, Mateus, ele aborda. Eu tirei, então, Marcos. Passa o próximo aí. Pronto. Eu tirei Marcos e fiquei trabalhando só com Mateus e Lucas, certo? Passei, pode avançar. Pronto. Aí eu padronizei. Tudo que é Mateus é amarelo. Tudo que é Lucas é azul. Pode passar. Depois eu juntei os 2. Ficou mais ou menos assim. Aí, olha aqui, olha. Qual é o que é mais complexo no relato do evento? É Mateus. Entendeu? Aí eu me concentrei em Mateus, para poder trazer essa questão da tentação de Cristo, certo? Por que é importante a gente entender isso aqui? Mateus, ele é o único que aborda. Lucas fala do jejum de 40 dias, mas Mateus, ele diz que foi um jejum de 40 dias e 40 noites. Por que Mateus foi tão incisivo nesse ponto? Porque o leitor que Mateus queria alcançar eram os judeus. Então, ele fica abordando a comparação entre Jesus e Moisés, Jesus e Davi. São 2 personagens fortes que os judeus encaram, né? Então, Lucas e Marcos escreveram seus evangelhos para os públicos gentios. Já Mateus, embora tenha escrito em grego, escreveu para os judeus. Por isso que em sua mensagem é dada uma ênfase de que Jesus era o Messias aguardado nas profecias.
Mateus ressalta o tempo do jejum, porque ele deseja fazer um paralelo com o jejum de Moisés por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, no deserto. Assim como a experiência também remete aos 40 anos de peregrinação dos israelitas no deserto, cercado de tentações e provas. Mais do que qualquer outro evangelho, Mateus se preocupa com o cumprimento do Antigo Testamento. Grande parte de quem Jesus é e do que ele faz é apresentado como um cumprimento do Antigo Testamento, estabelecendo um paralelo entre Jesus e Moisés, entre Jesus e Davi. Ele chamaria mais atenção, né, dos judeus que ele queria alcançar. Quando Mateus apresenta que ele mostra, Satanás mostra os mundos, o que é que vocês acham que Jesus enxergou na hora? O que Satanás queria mostrar? Jesus enxergou as guerras, a fome, a miséria que havia nesses mundos que ele estava oferecendo. Você sabe o que é que isso fala para mim? Que quando a gente estiver diante de uma situação, a gente tem que procurar ver o outro lado, sabe? O lado B, para que a gente não seja tão tonto como Eva foi, entendeu? E a gente não caia no pecado da soberba, da arrogância de achar que a gente pode realmente ser mais do que é. Em Jeremias 17, 9 e 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Tiago 1, do verso 11 ao verso 15, diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a eternidade, coroa da vida, a eternidade, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Lá em 1 João 2, 15, 16, diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Meus amigos, ali no deserto, Jesus estava vencendo onde Adão e Eva caíram. Ali foi o primeiro passo da salvação da humanidade. Jesus venceu onde Adão e Eva caiu. Eles caíram aqui nos desejos da carne. Eles desejaram o fruto, né? Foi para satisfazer o desejo próprio. Os desejos dos olhos. A Bíblia diz, quando diz que Eva olhou, ela viu que era agradável aos olhos. E a soberba da vida, que é se encher de orgulho e vaidade pessoal. Foi isso que Satanás prometeu para Jesus naqueles 3 desejos. E foi isso que Jesus venceu. Os mesmos desejos que Adão e Eva caíram. Ali foi o primeiro passo da salvação. No deserto, Jesus venceu o desejo da carne. A fome não o fez enfraquecer e tentar o Pai. No deserto, Jesus não se vendeu pelo poder e a ganância. Ele estava rendido ao Espírito Santo. Essa semana eu vi um vídeo de um rapaz que se declarava satanista e ele estava dentro de um Porsche, né, um carro, vocês conhecem o Porsche, e ele chegou para um cristão e disse: saia dessa adoração que você tem a Jesus, você não tem nada, você é um miserável, olha o que é que Lúcifer me deu, Lúcifer me deu um Porsche, tudo que ele dizia era isso, Lúcifer me deu um Porsche, cada palavra, de 5 palavras que ele dizia, 6 era Lúcifer me deu um Porsche. Cuidado, para a gente não se iludir com os Porsches que Lúcifer quer nos dar. Que todos se revistam da humildade, diz 1 Pedro 5, 10. No trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto,
Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido, fortificar e fundamentar vocês. Jesus foi levado para o deserto para ser preparado para a sua missão. Ele foi provado no deserto e venceu exatamente onde Adão e Eva caíram. Que busquemos o Senhor enquanto é tempo, que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos capacite, pois a vitória em Cristo já foi conquistada. Vocês entendem? Jesus já venceu. Ele venceu no deserto, ele venceu na cruz, ele venceu nos 3 anos e meio em que ele foi provado em tudo. Ele venceu e ele venceu por nós. Nós já temos a vitória, a gente só precisa aceitar e andar em comunhão com Ele. Uma das partes mais difíceis da vida cristã é o fato de que se tornar um discípulo de Cristo não nos torna imunes a provações e tribulações da vida. Há muitas pessoas que dizem que não acreditam em Deus por causa do sofrimento. Porque existe sofrimento, eu não acredito que existe um Deus tão bom. Só que ele esquece que ele tem que acreditar que existe um ser que é mau e que provoca o mal. Um Deus bom e amoroso permite que passemos por coisas como a morte de uma criança, doenças, ferimentos a nós mesmos e nossos entes queridos, dificuldades financeiras, preocupação e medo. Ele o faz não porque tenha prazer em nos fazer sofrer. A Bíblia ensina claramente que Deus ama aqueles que são seus filhos e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então, isso deve significar que as provações e tribulações que Ele permite em nossas vidas fazem parte de tudo que coopera para o nosso bem. Mesmo que não tenha sido Ele quem tenha nos mandado, Ele vai usar essas provações para nos fazer amadurecer espiritualmente. Portanto, para o crente, todas as provações e tribulações têm um propósito divino. Como em todas as coisas, o propósito final de Deus para nós é que amadureçamos espiritualmente, cresçamos mais e mais à imagem do Filho de Deus. Este é o objetivo do cristão. Em tudo na vida, incluindo as provações e tribulações, foi concebido para nos permitir alcançar o nosso objetivo, é de um dia vivermos a eternidade com Deus. Ser separado para os propósitos de Deus e equipado para viver para a sua glória faz parte do processo de santificação. Estou já terminando. Em 1 Pedro 6, 7 nós lemos: nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmados o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A verdadeira fé do crente será confirmada pelas provações que sofremos, para que possamos descansar na certeza de que essa fé é real e vai durar para sempre. As provações desenvolvem em nós um caráter piedoso. Nas próprias tribulações, sabemos que as tribulações produzem o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5, 3, 5. Jesus Cristo deu o exemplo perfeito, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Eu estou colocando um monte de versos da Bíblia para vocês, porque eu quero concluir dizendo alguma coisa. Esses versículos revelam aspectos do propósito divino, tanto para as provações e tribulações de Jesus Cristo, quanto as nossas. Como foi que Jesus rebateu as críticas de Satanás?
está escrito, né? Eu coloquei para vocês aqui, na maioria das palavras que eu falei para vocês aqui, foi toda em cima do que está escrito. Eu joguei um monte de versos aqui para vocês. Coloquem a palavra de Deus na mente de vocês. Tenham um propósito de memorizá-la. Eu confesso a vocês que eu tenho essa fragilidade. Sou muito ruim para guardar as referências. Eu tenho uma Bíblia que eu estudo, que a minha filha chama de arma branca, é um tijolo, porque normalmente ela é desse tamanho aqui, mas de tanto eu fazer a anotação, ela já está desse tamanho. Então, quando eu pego as minhas outras versões, às vezes eu tenho dificuldade de achar, porque eu só estudo com aquela dali, né? E eu acho que isso é errado, eu me viciei. Então, quando eu vou procurar uma coisa, eu vou direto naquela, porque aquela eu encontro. Mas está errado, entendeu? A gente tem que saber direitinho onde é que estão as passagens. E eu quero finalizar a mensagem com essa mensagem aqui do apóstolo Paulo, em Filipenses 4, ele diz assim: do verso 11, aqui tem um 13, mas eu quero ler para vocês a partir daqui. A partir do verso 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, diz Paulo, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Aí no verso 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês... Aí ele já continua aqui o que ele quer dizer, mas o que eu quero dizer para vocês aqui, no verso 13, ele diz: posso todas as coisas por meio de Cristo. Muita gente interpreta essa passagem errada, dizendo: eu posso todas as coisas em Deus. Eu posso pedir um emprego, eu posso pedir isso. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de tudo que ele passou, de fome, de tristeza, de dor, de miséria. E ele diz assim, tem uma passagem que ele diz assim: aprendi o segredo de viver em qualquer situação. O verso 12, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo. Jesus pôde todas as coisas, apesar de estar com o estômago vazio, de estar ali sozinho no deserto. Ele pôde todas as coisas, mas ele pôde porque ele tinha consciência de quem ele era e com quem ele estava. Então, a vitória que ele teve, nós podemos ter também, se a gente tiver consciência de quem a gente é. Filhos amados por Deus, protegidos pelo Espírito Santo, pelo Senhor e por aquele que conhece todas as nossas necessidades. Porque lá em Hebreus 8:1 diz que a suma de tudo é que nós temos hoje um que intercede por nós no santuário celestial. Nosso amado Jesus é juiz, advogado, sumo sacerdote, é nosso amigo, é nosso irmão, é o nosso redentor, é o nosso salvador. Nada nos falta para a vitória, irmãos, depende de nós. Vamos orar? Senhor, bom Deus e Pai, muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor aquece os nossos corações. Num tempo, ó Deus, em que a gente olha para frente, para trás, de lado, e a gente só vê sofrimento, só vê dificuldade, e que a Tua palavra mesmo diz, Senhor, que serão tempos difíceis que nós vamos enfrentar. Então, nos ajude a entender que as dificuldades de hoje nos preparam para esse tempo difícil. Nos ajude a entender que não é de milagres que nós precisamos, mas da Tua palavra. Então, nos alimenta, Senhor, e nos ajuda. Enche os nossos corações, Senhor,
com a disposição para te amar, para te servir, para te obedecer, para estudar a tua palavra, Senhor, na certeza plena do teu auxílio, ó Espírito Santo. Pai querido, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Perdoe-nos, Senhor, a nossa fé tão vacilante. Dá-nos uma fé, Senhor, uma fé inabalável. Dá-nos um coração, Senhor, disposto a te obedecer. Guarda a tua palavra no nosso coração e que jamais, Senhor, venhamos a nos esquecer dela. Nos ajude, porque só em ti, Senhor, temos a certeza plena da vitória. Obrigada por tudo, Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Que Deus os acompanhe. Obrigada. Nós, no final, sempre temos uma ação missionária, né? A ação de hoje é: ore pelos seus amigos, entregue o livro missionário e convide-o para assistir a TV Novo Tempo, ouvir a Rádio Novo Tempo e conhecer os aplicativos Feliz 7 Play e NT Play. Que Deus nos abençoe a volta para os nossos lares e que estejamos amanhã para mais um tempo de comunhão com Deus. E para aqueles que vieram, tem um lanchinho lá embaixo. Deus abençoe.